A Rádio e TV Fraternal apresenta mais uma palestra na Fraternal. Hoje recebendo o palestrante, Moacir Vezani Neto, com o tema, o desenvolvimento das virtudes, parábola dos talentos. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você. Olá, sejam todos bem-vindos. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, aqui na Rádio e TV Fraternal. Eu sou Moacir Vezani Neto e eu estou aqui hoje para falar para vocês da parábola dos talentos e do desenvolvimento das virtudes. Antes de iniciar a reflexão em cima desse tema tão importante, eu vou ler para vocês a parábola dos talentos, para que a gente reflita a partir desse ensinamento tão importante de Jesus Cristo. Então, a parábola dos talentos, ela conta assim para a gente. Porque isso é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a cada um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. E a cada um segundo sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que eu ganhei com eles. E chegando que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis aqui outros 2 talentos que ganhei. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e servo fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera apenas 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhastes. E, atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o Senhor, disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância. Mas o que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá prantos e ranger de dentes. Essa citação, ela está no Evangelho segundo o Espiritismo, e ela está também na Bíblia, no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, versículos de 14 a 30. E para a gente iniciar as nossas reflexões a partir desse importante ensinamento de Jesus, a primeira reflexão que a gente tem que fazer é que somos espíritos e não corpos. Nós temos corpos, mas não somos o corpo. Nós somos um espírito. Hoje eu tenho esse corpo nessa encarnação. Assim como eu tive outros corpos em outras encarnações, e terei muitos outros em outras. É como
a roupa que eu estou utilizando hoje. Hoje eu estou utilizando essa roupa. Ontem, para trabalhar, eu fui com outra. Amanhã, quando eu for trabalhar, eu vou com outra roupa. Assim é sucessivamente nas nossas encarnações, né? Logo, né, o meu desenvolvimento, ele é contínuo. E não importa se eu estou encarnado ou desencarnado. Eu sempre vou estar em processo de desenvolvimento, né? Costumam me perguntar, quando descobrem que eu sou espírita, se eu acredito na vida após a morte. E eu sempre respondo que não. Que eu não acredito na vida após a morte, e digo mais, eu digo que não há vida após a morte. Porque para que haja vida após a morte, eu tenho que partir do pressuposto de que existe morte. E ninguém morre. Nós somos espíritos imortais. O que acontece é que na nossa vida como espíritos imortais, em alguns momentos nós estamos encarnados, como agora. Em outros, desencarnados. Mas vivos, sempre. Sempre estaremos vivos. Outro ponto importante que diz respeito ao nosso desenvolvimento é que aquilo que nós já conquistamos em outras encarnações já nos pertence, a gente não perde. Logo, no nosso desenvolvimento nessa encarnação, aquilo que a gente já conquistou, que está no nosso coração, na nossa cultura, no nosso intelecto, é nosso. O que pode acontecer é que a gente pode estacionar, mas regredir, não regredimos nunca, né? O que a gente já conquistou é nosso. E nessa perspectiva, a gente vai analisar o que disse Jesus, que disse assim, né? Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Mas ao que se refere Jesus, né? Quando ele disse, a quem tiver será dado, e quem não tiver, até o que tem será tirado? Pensando em Jesus, não parece um contrassenso? Não parece Jesus falando, não é? Porque Jesus, ele falava de amor. Seus atos eram puro amor. E quando ele diz que vai tirar o pouco daquele que já não tem quase nada, parece crueldade, não parece? Não parece. O que acontece é o seguinte: se a gente for analisar esse ensinamento de Jesus ao pé da letra, dá a impressão que aquela pessoa, trazendo para os dias atuais, né? Aquela pessoa que tem alto status social, que tem muito dinheiro, que tem casas, tudo de bom e do melhor, Jesus vai chegar para esse cara e vai falar assim: toma, meu filho, como você tem tudo isso, eu te ofereço mais tudo isso aqui. E dá a impressão que para nós, que lutamos uma vida inteira para ter um mínimo de conforto, Jesus chega e diz: o pouco que você acumulou, pode me devolver. Você não vai ficar com nada. Jesus desse jeito me parece injusto. E até parece, né, que a gente está falando de um planeta de provas e expiações. É óbvio, né? A gente está nele. Eu não preciso explicar para vocês como que é um planeta de provas e expiações. Nós estamos nele. Nós somos rodeados por miséria, injustiça, corrupção, mentira, intolerância, falta de empatia, violência de todos os tipos. É assim. E aí, quando a gente está no mundo de provas e expiações, quando a gente está sujeito a todas essas mazelas que eu acabei de citar, quando a gente relaciona isso com esse ensinamento de Jesus, resumindo, né, para aquele que já tem muito, eu vou continuar e vou manter os privilégios dele, e aquele que não tem nada, eu vou tirar até aquilo que ele tem. E aí, para a gente não ficar só no blá blá blá, né, eu trouxe um exemplo contemporâneo, um exemplo da nossa época, para a gente entender como funciona essa relação. Em 2019, ou seja, 5 anos atrás, por que eu peguei 2019?
porque foi o último ano antes da pandemia do Covid-19. Os 4 maiores bancos brasileiros, que eu não preciso citar quais são, vocês sabem quais são os 4 principais bancos brasileiros, eles registraram o maior lucro consolidado da história. Em valores corrigidos para hoje, de 2019 para hoje, esses 4 bancos brasileiros, em apenas um ano, lucraram. Eu estou falando de lucro. Eu não estou falando o que eles ganharam. Eu estou falando o que eles ganharam, tira tudo que tiveram de despesa, o que sobrou. Esses 4 bancos tiveram de lucro 93 bilhões de reais. Não confunda, eu estou falando bilhões com B. Os 4 bancos principais brasileiros lucraram em 2019, no maior lucro da história, em apenas um ano, 93 bilhões de reais. Vocês têm ideia do que significa esse valor? Para nortear e para a gente comparar o que significa esse valor, eu fui numa notícia, eu achei uma notícia no site G1 de junho de 2023, onde segundo a ONU, agora de um ano, onde segundo a ONU, o Brasil tem mais de 21 milhões de pessoas que não têm o que comer todos os dias. 21 milhões de pessoas que não têm o que comer todos os dias. E além disso, tem outras 70 milhões de pessoas que têm insegurança alimentar. 70 milhões de pessoas com insegurança alimentar. Insegurança alimentar é quando eu não tenho a garantia de que eu vou fazer as 3 refeições no dia. Uma ou mais sempre vai falhar. Pode falhar o café da manhã, pode falhar o almoço, ou pode falhar o jantar. Eu não tenho garantia que eu vou ter as 3. Então, se a gente juntar aquelas pessoas que não têm o que comer em junho de 2023 e aquelas que têm insegurança alimentar, nós temos 91 milhões de pessoas que não sabem se vão comer naquele dia. E aí, para a gente entender o que é essa relação, né, de falta de empatia, de ganância, eu pesquisei o valor médio de uma cesta básica, que tem algumas mais caras, algumas mais baratas, mas em média, R$150 o valor de uma cesta básica. Então, se a gente fizer uma conta de padaria, com o lucro de apenas, e o Brasil tem centenas, com o lucro de apenas 4 bancos em um ano, daria para a gente comprar 626 bilhões de cestas básicas. Eu vou repetir o número: 626 bilhões de cestas básicas. O que equivale a uma cesta básica por pessoa. Eu não estou falando por família. Eu estou falando uma cesta básica por pessoa, por mês, para as 91 milhões de pessoas que têm insegurança alimentar por 573 anos. Com o lucro de 4 bancos, em um ano, eu consigo dar uma cesta básica por mês para 91 milhões de pessoas por 573 anos. Esse é um comparativo para a gente entender o que acontece no nosso mundo de provas e expiações, que com apenas o lucro de 4 bancos em um ano, eu poderia erradicar a fome no mundo para sempre. E aí, para a gente entender, continuar entendendo esse ensinamento de Jesus e o que é a prova e expiação, né? No mesmo ano de 2019, desse exemplo que eu dei, aconteceu o rompimento da barragem de Brumadinho.
ocasionando o desencarne de 270 pessoas. Rompeu a barragem, inundou tudo, né? As pessoas foram soterradas, 270 pessoas voltaram para o plano espiritual. Além das consequências ambientais terríveis, né? Para a economia local lá da região de Brumadinho, com a história das pessoas, com a esperança dessas famílias. Agora a pergunta que eu quero fazer, vocês acham que quem desencarnou nesse desastre? Quem tinha muito dinheiro, muito status social, muitas possibilidades de fazer tudo na vida? Ou será que desencarnou aquela pessoa que trabalhou uma vida inteira para sobreviver de verdade? Então vejam, quando Jesus disse, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado, era sobre isso que Jesus se referia? Nesse exemplo que eu dei, para os bancos que lucraram tanto, mais ainda vão ganhar? Para aqueles que perderam tudo, menos ainda vão ter, porque até o pouco que tem vai ser tirado deles? Será que esse mundo é para isso mesmo? Obviamente que não. Essa reflexão eu planejei para que a gente perceba o quanto, enquanto eu estou falando e vocês estão aí assistindo e ouvindo, todos nós vamos nos indignando e pensando como as coisas são injustas. E a gente tem a impressão que as coisas são injustas porque a gente está avaliando essas situações com a régua errada. Não é pela régua dos valores materiais que a gente tem que avaliar esse ensinamento de Jesus, que a gente tem que refletir sobre esse ensinamento de Jesus, mas pela régua de Jesus, que é a régua do amor. Então, quando Jesus disse, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado, ele se refere ao que está no Evangelho de Mateus, quando ele disse, não acumulem tesouro sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí também está o seu coração. É importante que a gente se pergunte onde está o nosso tesouro. O que eu estou valorizando? Eu estou valorizando só as coisas materiais, aquilo que é da aparência, aquilo que eu estou vendo? Ou estou valorizando as coisas que são do coração, do intelecto, das emoções? Aquilo que vai fazer diferença na minha evolução espiritual. Porque quando Jesus diz aquela frase, ele se refere às virtudes, não aos bens materiais. Porque quem acumular virtudes, vejam, quem acumular virtudes, muito mais será dado. Quem acumular amor, muito mais será dado. Quem acumular bondade, muito mais será dado. Como dizem por aí, é um puro suco do faça ao próximo o que gostaria que fizessem para você. Trata o próximo como você gostaria de ser tratado. E aí quando ele diz, e ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado, ele se refere ao que a gente tem na visão materialista. Porque é lógico, porque quem não compreendeu, né, que na mochila espiritual só conseguimos carregar as virtudes e o amor que conquistamos, não compreendeu nada. Até o que tem lhe será tirado, porque a maior parte de nós,
como materialistas contumazes que somos, quando nós desencarnarmos, nenhum bem material que nós acumulamos, que nós guardamos com o nosso egoísmo, com a nossa vaidade, a partir do nosso orgulho, que nos representa socialmente, nenhum desses bens que nos caracterizava, a gente vai conseguir levar. A gente não leva a nossa classe social, a gente não leva o nosso status, não leva o nosso dinheiro, a gente não leva nem o corpo que a gente está utilizando nessa encarnação. Então, quando Jesus diz, aquele que tem, muito será dado, porque aquele que compreendeu que só através do amor é que ele se desenvolve, muito mais será dado, porque quando ele compreende a importância de cultivar as virtudes do amor, da benevolência, da indulgência para com os erros alheios, da tolerância, da empatia, ele abre uma porta espiritual na vida dele e ele acessa outras coisas que numa visão materialista é impossível da gente acessar, porque a gente precisa avaliar situações pelo filtro do amor. E quando eu avalio pelo filtro do amor, muito mais nos será dado. Agora, numa visão materialista, se o que me representa é aquilo que eu tenho de material, o meu carro, a minha casa, as minhas aplicações, a minha aparência, quando eu desencarnar, tudo isso será tirado. Eu vou ser nada. É sobre isso que Jesus se refere. É importante que a gente compreenda que as virtudes são qualidades que a gente efetiva pelos hábitos, tendo como base a atuação simultânea da nossa inteligência e da vontade. Eu elaboro em pensamento e coloco em ação. Essa prática ela precisa ser intencional. Eu tenho que intencionalmente mudar os meus pensamentos, mudar o meu estado vibracional para algo que vibre pelo amor, pela empatia, pela tolerância, para que as minhas ações reflitam aquilo que eu estou pensando. Nunca alguém que pensa em ódio, raiva, intolerância, em briga, violência, vai ter ações no amor. Porque aquilo que a gente pensa é aquilo que a gente vibra. Aquilo que a gente vibra e pensa é o que colocamos em prática nas nossas ações cotidianas, no dia a dia. São as virtudes que regulam os atos humanos, ordenam suas paixões e guiam sua conduta segundo a razão e a fé raciocinada. O poder de reflexão. Desenvolvermos as virtudes, ou seja, a bondade, a justiça, o amor, a paciência, a tolerância, a empatia, a misericórdia, a compaixão, a humildade e tantas outras no dia a dia, nas situações cotidianas. Ali é que estão as melhores oportunidades para o nosso desenvolvimento espiritual. Não é num grande acontecimento, é lógico, se a gente passa por uma situação de doença muito importante, se a gente passa por uma situação, um revés financeiro muito importante, e a gente entende que aquilo é lição, a gente vai aprender com essa situação, ou com essas situações. Agora, é compreender que são nas situações do dia a dia, nas relações que a gente estabelece com família, no trabalho, no nosso círculo social. Como a gente trata e devolve tudo aquilo que chega até nós. É naquela oportunidade que eu tinha de fazer uma fofoca e conscientemente, de forma intencional, eu opto por não fazer. É quando eu tinha a oportunidade de falar mal de alguém, ou alguém me provoca numa situação de briga, e eu opto de forma intencional e consciente por não brigar. É quando alguém me traz uma situação de violência e é grosseiro comigo, por exemplo, e eu opto por devolver uma palavra de amor e não de grosseria. Se eu igualo a minha vibração com a do outro, eu nunca mudo.
Se eu tenho a consciência dessas questões, eu preciso ser o ponto de mudança que essas pessoas tanto necessitam. No capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8, a virtude, diz assim: a virtude é uma graça, bênção divina, que deve ser conquistada no desenvolvimento das qualificações nobres que todo espírito possui, mas mais vale menos virtudes na modéstia do que muitas no orgulho. Foi pelo orgulho que as humanidades se perderam sucessivamente, e é pela humildade que um dia deverão redimir-se. Vejam, se eu, em todas as situações da minha vida, eu devolver toda a violência, toda a desigualdade, toda a intolerância, falta de empatia, raiva, ódio, orgulho, vaidade e egoísmo, que esse mundo de provas e expiações joga para cima de mim, todos os dias, em todas as situações cotidianas, eu nunca vou mudar a minha vibração. Eu nunca vou contribuir para a transição planetária. Eu vou ficar estacionado. Eu não vou me desenvolver. Quando Jesus disse para a gente, lá no Sermão da Montanha, que está no Evangelho de Mateus, que diz: vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Ele está dizendo para a gente, exemplificando como o sal que seca a carne, que protege a carne da corrupção. Ou seja, ele está falando: protejam-se da corrupção que o mundo vai jogar em cima de vocês. Sejam um filtro de amor para todas essas situações. Ao mesmo tempo que o sal protege da corrupção, como Jesus nos ensinou, o sal é que tempera, é que dá vida, sabor. Que a gente possa utilizar esse exemplo de Jesus, passando todas as situações pelo filtro do amor, aquele que ele nos ensinou. E para a gente finalizar, eu costumo comparar essa lição com uma semente de árvore. Quando a gente olha uma árvore no campo, na cidade, em qualquer lugar que seja, uma árvore muito alta, frondosa, bonita, cheia de frutos, cheia de vida, mas muito grande, muito alta, imponente. A gente precisa lembrar que todos nós, aliás, precisamos lembrar que aquela árvore enorme, ela já foi uma semente muito pequena. Muito pequena. E naquela semente muito pequena, que muitas vezes a semente é tão pequena que desaparece na palma da nossa mão, tudo que aquela árvore precisava para ser árvore, tudo para ser aquela árvore enorme, já estava dentro daquela semente. Ela precisou ser plantada em boa terra, ser adubada, regada, tomar sol para crescer. Mas tudo que ela precisava ser árvore já existia na semente. A mesma coisa acontece com todos nós. Nós somos espíritos, criados por Deus, simples e ignorantes. Mas tudo que nós necessitamos para sermos espíritos de luz, para sermos espíritos de hierarquia muito elevada, já existe dentro de nós. Porque no mesmo caso da semente, quando fomos criados por Deus,
parte de Deus está em nós. É preciso que a gente deixe florescer. E o nosso plantar em boa terra, regar, adubar, tomar sol, é no dia a dia que a gente consegue, a partir das boas ações, tratando as situações com amor, com caridade, com bondade, com empatia, com tolerância. Tem uma frase do Divaldo que eu acho muito interessante, o Divaldo Franco, que ele diz assim: todo homem é bom em essência. Então aquele que é mau, ele não precisa deixar de ser mau. Ele precisa voltar a ser bom. Porque ninguém pode deixar de ser aquilo que já é. Então que a gente possa deixar florescer e germinar essa semente de amor que Deus colocou dentro de nós. Porque a partir do momento em que optarmos pelo amor, como bem disse Jesus no estudo que tivemos hoje, muito mais amor nos será dado. Eu agradeço a oportunidade de estar mais um dia aqui na palestra da Rádio e TV Fraternal. Eu sou o Moacir Vezani. Eu quero indicar para vocês, eu tenho também um canal espírita que está no Instagram, no YouTube, no Facebook, no TikTok, com mensagens todos os dias. Nós fazemos lives todas as quartas-feiras às 20 horas de Evangelho no Lar. Todos os dias tem ou alguma palestra ou alguma mensagem em vídeo e muitas outras mensagens em texto escrito e narrado. Né? O canal ele é Mensagens Kardecistas e se vocês gostarem, podem seguir e acompanhar. Foi um prazer estar com vocês aqui e uma ótima vida a todos. Fiquem todos com Deus. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.